Machado de Toura. Para compor esse debate, além do André, a gente chamou duas pessoas que vão comentar o livro primeiro, fazer comentários sobre o livro, e depois o André vai falar melhor sobre ele. E depois a gente pode abrir para debates, perguntas, questões, né, de vocês. Bom, então primeiro eu dou a palavra ao Douglas Rodrigues Barros, que é psicanalista, doutor em Ética e Filosofia Política pela Unifesp e autor dos livros Lugar de Negro, Lugar de Branco, Hegel, o Sentido do Político, e agora O que é Identitarismo. Então, Douglas, com a palavra. Puxa. Isso é difícil de pegar, aqui é melhor tirar. Não dá? Vem pra cá, vem pra cá. Será que vai melhor você vir pra cá? Não vem até aqui? Pelo visto não tá difícil. Vem pra cá, pula aqui. Na verdade, o fio tá indo até lá e vindo pra cá. Ele já vai mudar aí. Eles seguem dois. Bom, boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite. Tem tempo aí pra mim? Não tem pedido. Tá. Pode falar. Deixou livre. Tá bom. Então, agradecer pelo convite. É um prazer agradecer pela presença de vocês. Um prazer poder falar sobre esse livro do André, que é um livro que marca talvez uma das reflexões mais acuradas acerca daquilo que ele vai chamar de evangelicalismo, né? Que é, enfim, a fundação, não, mas a fundação é uma palavra ruim, mas a organização disso que a gente está chamando no senso comum dessa hegemonia evangelizadora, hegemonia evangélica. Bom, como eu fui chamado para falar do livro, eu vou começar por aquilo que o livro suscitou em mim, talvez de mais interessante. Todo ponto de vista de uma leitura parte de algum lugar, né? E o meu parte da tentativa de compreender isso que vai se tornando hegemônico no seio das classes populares e que, ao mesmo tempo, é defenestrado por uma certa esquerda como um mero desvio de rota, um ato volitivo dos sujeitos implicados. Então, me parece que o livro do André consegue balizar e equalizar uma leitura acerca desse fenômeno que retira a reflexão desse lugar comum, do lugar de que, bom, isso que está acontecendo é meramente um ato de escolha dos agentes envolvidos, então bastaria, né, disputar as consciências, né, que estão agora fazendo parte. Eu acho que o livro do André consegue mostrar, a partir de uma análise radical, uma análise materialista mesmo, né, a transformação desse ideário que é marcado por a transformação do próprio modo de produção e reprodução da vida social do capitalismo. Então, eu acho que isso é muito interessante. Isso talvez para mim foi, enfim, André, depois você diz aí se é justo ou não essa minha leitura, mas para mim isso me parece ter sido mais produtivo no esforço do André, porque a gente sai dessa ideia que é muito imperante ainda na esquerda, né? A ideia desse sujeito íntegro no leme dos seus impulsos e afetos e que pode dar curso ao... Não que, claro, né? Não que a categoria do sujeito seja totalmente descartável, mas me parece que ao olhar para a estrutura que organiza o modo de consolidação dos desejos,
né, o André retira um pouco essa ideia de que tudo acontece por uma intervenção nas consciências. Acho que esse é o ponto que mais ganha aqui a reflexão do André, porque ele vai fazer isso através de um caminho muito importante e, enfim, interno ao objeto que ele investiga, que é entender a transformação, né? Entender como nós passamos da teologia da libertação para um outro tipo de arranjo que organiza, claro, o horizonte de sentido dos milhares de indivíduos que estão implicados nessa nova forma religiosa, né? Então, uma coisa, talvez uma das questões mais importantes ali é, primeiro, a condição de possibilidade da teologia da liberdade, né? Que vai ser investigado pelo André de maneira muito interessante, muito viva, que é demonstrar como a teologia da liberdade, enquanto operou, né, enquanto organização de sentido, de expectativa, a teologia da libertação estava ligada a uma outra premissa histórica que era a do desenvolvimentismo. Isso é muito interessante porque, aí mais uma vez, eu acho que o salto do livro é justamente se marcar por essa leitura materialista que, ao pensar um enquadro econômico das aspirações de organização realizadas entre Estado e capital, consegue capturar também as formas que organizam as ideologias, as várias ideologias que organizam o sentido de horizonte e expectativa. Então, a teologia da libertação é tomada por André, talvez, eu vou utilizar uma palavra que tem me preocupado, porque eu estou usando muito, né? Mas a teologia da libertação é pensada como um sintoma escrito na relação com a ideia de um capitalismo em desenvolvimento, né? De um capitalismo subdesenvolvido que poderia vir a ser desenvolvido e que, portanto, guiava as aspirações, né? E as aspirações e a sua própria inscrição de sentido, que era, né, transcrita pelos seus agentes, né, por aqueles que vão participar. E o André vai marcando isso de maneira muito interessante e que dá talvez um quadro muito robusto dessa transformação, da transformação teológica que vai ocorrendo e que, sob a qual se transforma também as práticas comunitárias religiosas. Então, eu diria que esse é um dos principais avanços na crítica que o André faz, porque quando ele vai atrelando a forma teológica, a forma da inscrição econômica e das aspirações que o desenvolvimentismo evoca, ele vai demonstrando também que, sob o buraco da topeira, opera também uma outra discursividade que vai acabar se tornando hegemônica, não meramente por uma disputa de consciências. Claro que isso vai haver muito, né? Daí a importância comunitária da religiosidade, né? Das religiões, mas, sobretudo, por uma transformação do próprio arranjo do capital. Então, veja, é muito interessante porque aí essa outra teologia, que na verdade para o André me parece mais uma prática comunitária do que uma organização sistemática teológica, como foi a teologia da libertação, né? Então, se trata mais de uma prática comunitária sob múltiplas teorias, né? Do que propriamente uma teologia sistemática como foi ou como tentou ser a teologia da libertação. Então,
daí é interessante perceber que esse evangelicalismo, né, que ele vai localizando nesse horizonte atrelado ao modo de produção e reprodução social, vai permeando o subsolo social, né, em paralelo à própria teologia da libertação. Então, para mim, o André, né, enfim, vindo da escola, da mesma escola, né, escola arantiana, né, acho que o André faz uma leitura muito interessante, uma reflexão muito interessante de como, ao colapsar o horizonte desenvolvimentista, também colapsa a teologia da libertação como aquilo que garantiu o horizonte de sentido para as comunidades religiosas. Então veja que isso, para mim, é uma das coisas mais, assim, um avanço crítico, teórico mesmo, para tentar pensar hoje o nosso poço sem fundo, né? Porque aí vai ficando um tanto claro como a transformação interna ao modo de produção e reprodução capitalista leva também a uma implosão de um certo horizonte de sentido do qual a teologia da libertação pactuava. Então, digamos que com a transformação do capital entra em vencimento a própria teologia da libertação. É claro que aqui fica uma questão, né, que eu vou deixar já para o André, que é tudo bem, né? A sua leitura vai correndo em paralelo a forma como se estruturava um modelo de modernização capitalista que evocava, né, as formas teóricas de conceber a própria religiosidade num horizonte talvez progressista, né? Agora, dado que isso entra em colapso, né, e chegamos à data de validade desse processo, é possível pensar uma teologia da libertação hoje? Bom, fica aí essa questão. Mas, voltando ao mote do livro, eu acho que uma das questões mais importantes aí é demonstrar como esse outro horizonte que escreve uma outra prática comunitário-religiosa, que a gente vai chamar de... Como que chama? Os evangélicos. É que o André vai tomar muito cuidado com esses... E eu também não quero... Eu quero manter esse cuidado, mas, enfim, para que vocês entendam, os evangélicos, né? Como esse evangelicalismo vai se estruturando e como, a partir do colapso da modernização, né, ele vai se tornando hegemônico porque ele apresenta uma outra forma discursiva, um outro horizonte de expectativas. E aí, para mim, tem uma coisa muito intrigante que o André traz e que, para mim, é uma lição fundamental. Não é simplesmente que há um horizonte de expectativa decrescente nesse novo evangelicalismo, né? Mas há um horizonte de expectativas apocalíptico, né? Sobre o qual, enfim, estamos chegando ao fim, né? E precisamos garantir a nossa salvação. Salvação de quem? A minha. Né? Então, tem uma questão muito interessante aqui, né? Que captura um certo zeitgeist, né? Um espírito do tempo que é, bom, colapsou a modernização, não há mais horizonte de futuro, o progresso chegou, o futuro é agora. Né? Só que esse futuro, ele não realizou-se de acordo com as esperanças liberais burguesas, democráticas. Na verdade, esse futuro, ele se mostra justamente pelo desmonte, se dá pelo desmonte dessas aspirações, né? Então, a modernização não cumpriu as suas promessas,
Tudo bem, o Marx já falava isso em 1848, mas, né, já sabia lá. Mas, de fato, acho que, talvez diferente da época de Marx, ele não só cumpriu as suas promessas, como o horizonte é catastrófico. Né? O horizonte é um horizonte de destruição, primeiro, dos espaços sociais, mas também do ambiente. Né? Quer dizer, a crise climática já põe, né, essa ruptura definitiva com qualquer aspiração progressista. Né? E aí é muito interessante porque me parece, e essa é a leitura que eu fiz do livro do André, que esse outro horizonte de expectativas, né, que é um horizonte apocalíptico de expectativas, ele tem uma promessa em si, né? Não é simplesmente morrer, né? Mas é o que vem depois. E isso está muito vinculado, e agora saindo do livro do André, fazendo parte talvez mais das minhas pesquisas, né, da minha crítica, quer dizer, isso está muito atrelado a esse horizonte neoliberal de produção de sentido. Então veja, e aí acontece um fenômeno interessante, né, que eu vi o André falando na live, e vou só copiar o que ele disse lá, que é efetivamente isso, quer dizer, que o horizonte de progresso em ruínas não é simplesmente que a esquerda saiu da periferia, a esquerda foi expulsa da periferia. Né? E aí tem uma questão interessante aqui, expulsa como e por quê? Porque também as aspirações da esquerda que estava nesse horizonte de progresso não se cumpriram e nunca se cumpriu. Né? E as quebradas e as periferias sabem disso mais do que nossos teóricos. Né? Porque vivem isso. Então, e aí tem uma outra coisa que me intriga bastante. Né? Que é como essa prática comunitária, orientada por um horizonte apocalíptico, que oferece ao final, sim, a redenção, né? Ela também é uma prática de acolhimento, né? Uma prática de militância, né? Uma prática de horizonte estético para milhares de jovens, né? Porque é nas igrejas que você aprende a música, é nas igrejas que você aprende o teatro, é nas igrejas que você vai para Farol entregar panfleto ou jornalzinho. Né? Então veja que acontece algo aí, talvez muito interessante. Bom, dito isso, esse para mim é um dos pontos fundamentais, né, que o livro do André traz. Uma pessoa, um jovem crítico que me parece tem muito aí para contribuir. Eu tenho uma leve impressão que o livro A Luta que Há nos Deuses, né, se for levado a sério, abre um flanco muito interessante para que a gente realmente elimine, né, esse senso, esse diapasão, né, que evoca a ideia de que os evangélicos, né, são pessoas, enfim, com grau cognitivo baixo, né, que se deixam levar por líderes. Mas me parece que o livro traz uma outra perspectiva que mostra como o horizonte de possibilidade que guia esse evangelicalismo atual é o horizonte de possibilidade único ofertado no interior do modo de produção do capital. Esse é o paradoxo. Né? O paradoxo é que o empreendedorismo e o mundo além é a única coisa que o capitalismo tem para oferecer. Né? Qual é o outro paradoxo escrito na relação com a esquerda?
é que, primeiro, né, grande parte da esquerda segue apoiando, segue sonhando com o capitalismo de rosto humano, ainda que diga que não. Né? Basta ver como foi defendido com unhas e dentes o pacotão de maldades. Né? Então, diante dessa oferta que aparece ilusória, não há ninguém que acredite mais num horizonte de possibilidades crescente no interior desse sistema. Né? Acho que isso tá meio óbvio para todo mundo. Né? Se esgotou. Tendo esgotado, o mundo está se tornando cada vez mais pior, não é, Marquinhos? Desde que a gente... É isso que a gente vai escutando das nossas avós, né? E, enfim, nas filas do supermercado. Então, veja, entre a oferta de humanização do capital, me parece que existe uma outra oferta mais sedutora, né? Que é, bom, o que vocês estão dizendo é uma mentira, né? Da forma que está, já acabou. O que a gente precisa, então, é cuidar da nossa salvação, porque já era. Todos esses que vão entrar vão cooperar, vão colaborar com a manutenção do mesmo, e o mesmo é o quê? Uma vida de merda, numa escala 6:1, para quem tem sorte. Para quem está no corre, é muito mais do que o 6:1. Simplesmente não para, não desconecta. Então percebam que é aí que talvez o livro do André contribua para a gente entender a capilaridade da extrema-direita. Porque enquanto grande parte, a parte hegemônica da esquerda, continua tentando gerir a crise, a extrema-direita oferece o apocalipse. Talvez essa seja uma das respostas à capilarização que ela tem também nessas comunidades religiosas. E aí, é claro, né, estou pensando aqui de acordo com esse novo arranjo do capital pós-fordista. Mas pensem só que isso tudo se processa num país chamado Brasil, cuja história é marcada por uma violência colonial que jamais foi respondida. Então, num país extremamente conservador, habituado a golpes militares e que tem tesão por fardas, esse ideário recai muito bem. Com essa mensagem de esperança, eu termino. Muito obrigado. Deixa eu apresentar. Bom, obrigado, Douglas. Agora a gente passa para o próximo debatedor. Eu anotei aqui a apresentação dele. Bom, é o Samuel Araújo, que é graduado em Teologia, mestre e doutorando em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo, e nos últimos anos pesquisa religião, desejo, sexualidade, política e as relações entre tudo isso. Com a palavra. Boa noite, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, André, Douglas, eu não sei se é o nome, Matheus. Eu acho que o meu comentário vai um pouco, talvez complementar um pouco da fala do Douglas, né? Mas eu, na verdade, quero começar fazendo menção a um outro texto do Castro. Gente, eu não consigo chamá-lo de André,
tenho muitos Andrés na minha vida, então eu chamo ele de Castro. Publicado no site da revista Zelota, né? O texto é A Atualidade da Teologia. Ele tem um início muito jocoso, onde ele conta a trajetória, um pouco da trajetória dele. Na verdade, o texto também é uma crítica a uma certa teologia progressista, mas ele começa se perguntando sobre o lugar da teologia, né? E ele conta que ele entrou no seminário para cursar teologia, e aí as pessoas perguntavam para ele, mas você não quer ser pastor? Ele, não, né? E todo mundo achava super estranho isso, né? Por que alguém vai estudar teologia se essa pessoa não quer ser pastor? É uma coisa muito, muito esquisita. E eu faço menção a esse texto, recomendo a leitura dele também, mas para apontar, né, eu não quero aqui fazer uma etnografia da formação teológica do Castro, mas para apontar o problema que é essa coisa que a gente chama de teologia, né? E os muitos significados que essa palavra pode trazer em si, né? Eu quero apontar, então, 3 significados, 3 acepções, 3 usos que o uso dessa palavra pode trazer. Acho que o primeiro, quando a gente fala de teologia, é essa disciplina universitária, acadêmica, num certo sentido, que já é o resultado da modernidade, do sujeito de conhecimento. Não à toa a teologia, como a gente conhece, contemporânea, mesmo a teologia mais séria, mais acadêmica, ela vai nascer no contexto da tradição alemã, de natureza kantiana, por aí vai. Embora o grande sistematizador do que veio a ser a teologia como disciplina acadêmica, né, o Schleiermacher, seja um crítico do Kant. Mas, enfim, é nesse ambiente do sujeito moderno, dessa formação, desse sujeito de conhecimento, que a gente vai ter a formação dessa disciplina que a gente vai chamar de teologia, que vai ser fragmentada, assim como a filosofia, entre teologia sistemática ou dogmática, os estudos bíblicos, exegéticos, a teologia histórica, a teologia filosófica e a teologia pastoral, né? A teologia prática. E vai ter lá suas diferenças entre a tradição católica e protestante, mas não vem em tal caso aqui para a gente pode aglomerar isso numa caneca só. E há uma segunda acepção de teologia que eu queria trazer, que é uma teologia que vem de cima, que é essa teologia que vai ser produzida nesses grandes centros acadêmicos, que num primeiro momento, pós-reforma protestante, vai ser pós-reforma protestante do lado protestante, mas também pós-concílio de Trento do lado católico, vai ser basicamente levada pelo clero, seja o clero protestante, seja o clero católico, mas depois, né, de uma coisinha que a gente vai chamar de iluminismo, a tentativa também de trazer um esclarecimento para a teologia, de demitologizar a teologia, para usar um termo de um teólogo da virada do século XIX para o século XX, também o alemão, Rudolf Bultmann, a ideia de usar uma palavra aqui para os evangélicos é complicada, atualizar a teologia nesse sentido, né? Então, é essa teologia que vem de cima, que vai ser pensada nos grandes centros acadêmicos ou nos grandes locais de poder das igrejas cristãs e por aí vai. Mas há também uma terceira acepção de teologia, que é uma teologia que eu diria que vem de baixo, que é o que o Castro vai chamar de imaginação religiosa. Que
a gente pode remontar desde o início dos cristianismos, né, dos cristianismos primitivos, com as diversas comunidades e as suas imaginações religiosas, dando sentido para o horizonte que era vivido ali, seja na decadência do Império Romano, seja em todas as formas de sociabilidade do medievo e por aí vai. E me parece que a tradição da teologia da libertação, ou pelo menos parte da tradição da teologia da libertação, como é colocada pelo Castro, como é lida por ele, ela tenta fazer uma espécie de mediação, né? Uma crítica a essa teologia como disciplina acadêmica, que na modernidade, no esclarecimento, no fim das contas, não serve para muita coisa, mas acaba sendo apenas uma teologia de cima para, seja para manutenção do poder de certo clero religioso de qualquer tipo, seja para aquilo que o Douglas já apontou aqui, para manutenção ou tomada de consciências de pessoas que precisam ser iluminadas, né? E a TDL, ou parte da TDL, vai fazer uma crítica tanto a essa teologia que vem de cima, né, produzida nesses grandes centros acadêmicos, produzidas pelos teólogos iluminados, inclusive teólogos progressistas, e vai tentar apreender as esperanças que se tinha, que se tem, que se vivem comunitariamente, né? Então, a grande contribuição, talvez, de um teólogo que o Castro já vem estudando há um tempo, o Hugo Asman, é sistematizar isso, né? A teologia não como lugar primeiro, mas como lugar segundo. O ato teológico, na verdade, aconteceria na igreja, nas comunidades, entre os crentes, a partir do agenciamento das esperanças, dos símbolos religiosos, a partir de um horizonte político específico, né? Colocados a serviço de um horizonte político específico, que era, no caso da teologia da libertação, esse horizonte de uma possível emancipação da América Latina pelo desenvolvimento das formas produtivas do capital. Então, a teologia da libertação, essa parte da tradição da teologia da libertação, parece tanto querer apontar como a teologia, na modernidade, principalmente após o iluminismo, é meio escondida, né? Ela acontece ainda, mas ela acontece de maneira subliminar, se escondendo. Há uma tentativa de expor a teologia cruamente como ela acontece, criticamente, e ao mesmo tempo reposicioná-la no lugar de apreender as esperanças dessas imaginações, dessa teologia que vem de baixo, a serviço de um horizonte político de libertação. Pois bem, o horizonte político de libertação se desfez, deu em água, como a gente bem sabe, mas os símbolos religiosos, as comunidades continuam agenciando essa simbólica, usando essa simbólica, imaginando, reimaginando tudo isso e dando novos sentidos e novos significados para esse arcabouço histórico que a gente vai ter do cristianismo. E quando a gente fala de Brasil, a coisa complica um pouco, porque o cristianismo aqui não é o cristianismo da Europa, né? Nunca foi. É um cristianismo já, usar uma outra palavra perigosa, mas eu vou usar com parcimônia, sabendo dos perigos dela, já sincretizado com simbólicas e um arcabouço religioso de matriz africana e indígena, com o catolicismo popular. Depois vão vir os pentecostalismos dos Estados Unidos, o protestantismo e o que acho que eu posso dizer que tanto eu quanto o Castro chamamos de evangelicalismo hoje é de fato a simbiose entre tudo isso, que não havia acontecido durante todo o século XX, né? Durante o século XX, na verdade,
haverá uma cisão muito grande entre os protestantismos e os pentecostalismos, né? As coisas não se desenvolvem de maneira muito amistosa no Brasil. Há, durante o século XX, né? O protestantismo vai chegar em meados do século XIX, mas durante o século XX há uma tentativa de um movimento ecumênico entre os protestantes, que também não vai dar em nada, mas havia uma animosidade muito grande entre protestantes de todos os tipos e pentecostais de todos os tipos, mas o que a gente vê a partir dos anos 90 para cá é que essa animosidade vai se desfazendo, e aquilo que era um movimento ecumênico protestante de cunho progressista, na verdade, vira um movimento ecumênico evangélico de cunho reacionário. Então, o evangelicalismo seria essa simbiose de todas essas diversas tradições, sendo agenciadas por essas comunidades espalhadas pelo Brasil, pelos interiores, pelas periferias, nesse novo horizonte de sentido neoliberal. E aí, me parece, né, como o Douglas já apontou essa grande, acho que a novidade do texto de cunho mais crítico, mais político, eu apontaria a novidade metodológica, que é tratar, né, a teologia como forma teológica, né, se apropriando do Schwartz, da forma literatura e processo social, na verdade, trazendo isso, lendo formas teológicas e processo social, e lendo que, na verdade, essa extrema-direita evangélica, na verdade, está pensando, está criando sentido dentro dos horizontes de sentido que se tem, que é possível, nessa totalidade do capitalismo atual, a partir desses símbolos religiosos. Então, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa que as comunidades de base fizeram nos anos 60, mas agora com sinal trocado, como Castro vai dizer. E eu acho que o fundo teórico, né, fica a propaganda para o próximo livro do Castro, que é a publicação da dissertação dele. Acho que esse fundo teórico é desenvolvido ali, de fato, a partir do Asman, né, principalmente um livro das décadas de 60 chamado Teologia desde a Praxis da Libertação, que é a fechadura, por assim dizer, a fechadura, né, que une o pensamento do Day com a tradição crítica brasileira. Eu acho que ela está bem exposta ali, fica a propaganda. Então, acho que essa novidade metodológica pode render bons frutos críticos, né, para a gente entender o que é que tem se dado na política brasileira e na religião, enfim, que nesse país nunca deixaram de andar de mãos dadas. É isso. Obrigado. Melhor você trocar com o Douglas, né? Bom, vou passar então agora para o autor, o André Castro, que é graduado em Teologia, mestre em Ciências da Religião e editor e colunista da revista Zelote. Boa noite, obrigado a todo mundo que apareceu. Obrigado ao Douglas e ao Samuel pelos comentários. Não os convidei por acaso, nem porque são meus amigos. Eu tenho o prazer de ser os amigos, mas os convidei porque tanto admiro o trabalho, mas também porque acredito que o que a gente tem produzido de um lado e de outro, um dentro das ciências da religião e o outro na filosofia e no pensamento crítico mais amplo, dialogam e tem que ver numa tentativa geral de responder aquela velha pergunta de que horas são. Eu queria começar, eu não preparei muita coisa para falar. Eu acho que os dois apontaram coisas de ordem elevadíssima, o Douglas no sentido mais político e o Samuel no sentido mais metodológico. Mas eu queria começar lendo um parágrafo do texto que eu copiei o título do livro, que se chama A Luta dos Deuses,
O livro do meu é A Luta que Há nos Deuses por causa desse livro. Esse é um livro dos anos 80, mais especificamente de 82, que é uma coleção de ensaios de gente que estava envolvida com a teologia da libertação. E foi publicado por esse departamento chamado DEI, Departamento Ecumênico de Investigações, do qual que foi criado pelo Hugo Asman, que, enfim, o Samuel estava comentando. E esse texto é especialmente importante, não por acaso eu faço uma referência dele no título do livro, porque ele é um texto que organiza, em certo sentido, toda uma miríade de interpretações que os teólogos da libertação, não sozinhos, mas que estavam produzindo essas interpretações relacionadas com cientistas sociais e com os debates das ciências humanas, especialmente relacionado com a teoria da dependência, mas o que esses teólogos da libertação estavam tentando pensar daquilo que o Samuel falou, entre uma crítica dessa teologia de cima, ou dessa teologia enquanto disciplina acadêmica, e a postulação de uma reformulação do sentido da teologia enquanto uma organização dos horizontes de expectativas que são produzidos dentro de uma experiência comunitária e religiosa. Isso, obviamente, dentro de um contexto específico onde as lutas populares eram vivenciadas enquanto experiência religiosa. Portanto, a reflexão sobre essa própria experiência religiosa passava pela própria reflexão do que era essa luta política. E a reflexão sobre essa luta política, isso aqui não gosta de mim, passa também por uma reflexão sobre... A reflexão sobre a luta política também passava pela reflexão sobre o que era a experiência religiosa. E assim, em certo sentido, estava posto a nível de reflexão teórica essa própria imbricação entre a experiência religiosa e a dinâmica política dentro das classes populares e na forma como elas, usando a palavra do Samuel, gerenciavam os seus próprios modos de produzir esperança. Eu quero ler só um parágrafo, que eu acho que é o segundo parágrafo do livro, que é do ensaio de um dos autores mais interessantes dessa tradição, chamado Pablo Richard, que era um chileno. E ele começa assim. Ele tem uma tese sobre que enfim, eu vou ler. Diante desse mundo capitalista moderno, ameaçado pelo ateísmo leia-se marxismo, não vai citar marxismo aqui, mas estamos falando disso. O mundo pobre e oprimido, ameaçado de morte pelo subdesenvolvimento. Então, o horizonte político era a luta contra o subdesenvolvimento. E aí eu acho que é certeira o que o Chico apresenta o Francisco Oliveira apresenta no Crítica da Razão Dualista, ou é no Ornitorrinco. Os dois estão juntos, eu já não lembro qual é qual. Eu acho que é no Ornitorrinco que ele fala. A luta contra o desenvolvimento era a porta aberta para a luta política. Então era o combate contra o subdesenvolvimento, e tendo isso como horizonte que possibilitava uma organização política à esquerda. O mundo pobre e oprimido, ameaçado de morte pelo subdesenvolvimento, descobre que sua luta política de libertação adquire uma nova dimensão ateia e anti-idolátrica. O confronto político abre-se ao confronto teológico. E a teologia converte-se assim em um novo terreno de luta. Então, a praxis de libertação passa a necessitar de uma teologia da libertação. A explicação disso aqui está agora. Os pobres já não lutam somente contra as classes opressoras e seus mecanismos de opressão e exploração. A gente sabe muito bem de que imagem é essa. As classes proletárias lutando contra as classes dominantes. Não é só isso, também isso. Mas a luta dos pobres é também uma luta contra fetiches. Essa palavra não está por acaso. Ídolos e toda sorte de poderes místicos, espirituais e teológicos. Neste contexto, a evangelização adquire uma nova dimensão. A busca pela proclamação do Deus de Jesus Cristo, que para o sistema capitalista constitui a afirmação de um ateísmo subversivo e irracional, enquanto para os cristãos representa a afirmação de uma prática anti-idolátrica e antifetichista. A junção dessas coisas parece estranha ao primeiro contato, porque é uma ordem de sentido que está em certo sentido contrária à convenção que a gente normalmente junta essas palavras. Mas o que ele está dizendo é que a experiência desses pobres latino-americanos
que estavam lutando pela sua própria emancipação passava pela... Não passava simplesmente por uma afirmação positivada de um ateísmo que negaria todos e todas as qualidades de deuses. Mas que na experiência dos pobres existe um processo de reformulação do que é a sua própria experiência religiosa e, portanto, existe um conflito sobre aquilo que se acredita. E, portanto, aquilo que se faz politicamente está relacionado com aquilo que se imagina religiosamente. É exatamente por isso que o confronto político abre-se ao confronto teológico. E a teologia converte-se em um novo terreno de luta. E a praxis de libertação passa a necessitar de uma teologia da libertação. Então, o Douglas está certíssimo. Primeiro é uma experiência comunitária que dá sentido à experiência das pessoas. A formulação teológica ou a postulação de uma imaginação religiosa, ela está junto desse próprio passo. Mas ela, enquanto reflexão, ela é um momento segundo. E ele, como teólogo, isso precisa ficar claro, ele queria apoiar essa reflexão teológica. Ele queria apoiar essa experiência de fé. Porque ele era uma pessoa de esquerda. Ele fugiu do golpe do Chile, estava junto da Unidade Popular, ficou... tem uma história engraçada que o Pablo Richard ele teve que ficar 7 meses, ou foi alguma coisa assim. Foi entre 6 a 9 meses debaixo de como é que é aquele lugar que fica embaixo da casa? O porão. Quando aconteceu o golpe em 73, estava todo mundo do DEI, o Franz Kellam, o Guasman e o Pablo Richard estava tudo no Chile, porque estava do Chile do Allende. Aconteceu o golpe, todo mundo fugiu para Costa Rica, porque era o único país onde não tinha exército. E o Pablo Richard teve que ficar, eu não lembro exatamente a data, mas foi de 6 a 8 meses num porão de uma igreja, escondido, porque os militares estavam atrás dele. Portanto, era uma pessoa que estava relacionada com as lutas populares, estava junto dessas pessoas, estava apoiando essas pessoas e, como um intelectual que se formou, estava tentando não ensinar para essas pessoas, mas aprender, teoricamente, aquilo que lhes dava sentido, que produzia razão para a sua luta política e organizar isso, teoricamente, para defendê-los em frente à igreja. Então, pegando a imagem do Samuel, é como se o papel da teologia da libertação, e por isso ela é importante para a gente pensar hoje, e é por isso que eu estou lendo isso aqui, era defender a experiência dessa teologia de baixo, essa experiência de fé comunitária, que nesse momento específico, de um contexto de modernização e das contradições do próprio processo de modernização na América Latina, era vivenciado enquanto luta política contra o magistério, contra, vamos dizer assim, uma teologia de cima, contra a organização da Igreja Católica e contra, vamos dizer assim, as tentativas dessa instituição de dissolver essa experiência de fé. E a ideia da luta dos deuses está exatamente nessa noção de que a experiência religiosa não está distinguida da experiência política. Então ele diz, para concluir aqui já essa citação: os pobres só podem procurar o rosto do Deus verdadeiro no interior de uma prática política de libertação. Assim, a luta de classes transformou-se também em uma luta do Deus de Jesus Cristo contra o Olimpo dos deuses do sistema capitalista. É claro, se a gente pega isso e a gente tira do contexto específico daquele confronto conflagrado que se vivia nos anos 70, nos anos 80 no Brasil, a nível de demandas populares, a gente não precisa nem expandir muito para as tentativas de projeto revolucionário, mas a nível de lutas de base. Se a gente, vamos dizer assim, faz uma tentativa de abstrair esse contexto específico e retirar metodologicamente qual é a forma como esses teólogos estão pensando o que é a experiência religiosa, a dinâmica dessa experiência religiosa e qual é o papel do teólogo, a gente começa a perceber que
essa coisa que os teólogos da libertação sempre tratam como uma novidade absoluta, e em certo sentido tinha uma novidade absoluta, que era o fato de que era uma revolta, vamos dizer assim, é uma revolta milenarista que não era contra a modernização, porque revolta milenarista contra a modernização você tem desde Thomas Musse. Desde o início da modernidade você tem revolta popular camponesa que é contra, e aí passa pelo Antônio Conselheiro, que também está no livrinho. É o que tem. O que há de particular na teologia da libertação é que não era uma experiência religiosa milenarista que era contra a modernização. Era uma experiência milenarista que era a favor da modernização. Era uma experiência... Não a modernização do desenvolvimento capitalista. A modernização via Revolução Socialista. Mas era uma experiência religiosa que estava a favor do processo de modernização e a favor do desenvolvimento das forças produtivas. Então, essa contradição não é simplesmente porque religião e política estão brincadas, mas é que a dinâmica, como essa religião como a religião e a política estavam brincadas, é uma coisa que é particular e tem que ver com o próprio contexto do período. Eu tento dar meus pitacos em um ensaio desse livro, que é o pressuposto, salvo engano, da teologia da libertação, que o título já sugere, eu estou roubando do Schwartz também, né, que é o pressuposto, salvo engano, da dialética da malandragem. O livro é vários, roubando todo mundo. Os títulos, a gente usa outro nome, a gente disse que citou, né, fez uma referência. Né. Mas, e se a gente... no fundo, a tentativa desse livro, que não foi escrito, não nasceu, não abri o Word, não abri o Google Docs um dia e comecei a escrever. Eu fui lendo as coisas foram aparecendo, eu fui tentando dar conta da minha própria cabeça, e quando vi, tinha essa quantidade de coisa, eu mandei para os amigos, eles falaram, isso está interessante. É levar a sério que a postulação de sentido, a postulação de totalidade de sentido, porque religião é isso, a postulação de um sentido que tem que ver com a totalidade da existência, onde a vida concreta da pessoa ganha sentido de totalidade. E por isso o que ela faz ganha sentido. E por isso acordar de manhã cedo, 6x1, ou 7x0, o corre, tudo ganha sentido no fato de que você acredita que você entendeu o que é essa totalidade da existência e você chama isso de Deus. E que, portanto, aquilo que você faz não é alguma coisa aleatória, mas é algo que faz você caminhar para um horizonte. A gente sabia o que era isso. Hoje a gente não sabe muito bem mais o que é ter um horizonte e dar a vida por isso. Colocar a sua vida em disposição daquilo que você... Eu vou ler aqui Parei no meio aqui da fala. Estou quase pregando aqui, peço perdão. Amém. Mas tem um poema do Hugo Asman que está nesse livro aqui, que eu acho que exemplifica isso muito claramente, e aí depois eu só vou responder o comentário, a pergunta do Douglas, e eu passo, que se chama Adendo para Pastores e Teólogos. E ele diz assim: o povo crente que luta nos prova que não é impossível gerar verdades novas em símbolos antigos. Ou seja, a experiência do povo produz sentido para a luta política a partir da tradição. Ele não precisa abandonar a tradição cristã para que aquela luta política seja aceitável, que ele aceite aquela luta política. Exatamente na reformulação da forma como ele interpreta a tradição cristã que a luta política ganha sentido. Demonstra que é factível viver na ação, como algo real, aquela vitória que ainda não se deu. O povo visualiza o futuro e o vive como algo seguro, lá longe, mas que é exatamente aqui. E aí, essa é a postulação de sentido de totalidade que acontece no passo da experiência comunitária. O povo visualiza o futuro e o vive como algo seguro. E qual é o papel do teólogo aí? Ao teólogo e ao pastor, o que cabe é estar ali e ficar ali, bem junto e bem dentro, captando o que sucede quando um fato revolucionário faz explodir de dentro os símbolos religiosos. A gente não tem mais as SEBs, desculpa, não sei se vocês já perceberam, mas não está mais rolando, né? Assim,
desde os anos 2000 a coisa não está crescendo. Essa experiência comunitária que ele estava se referenciando e sobre o qual a reflexão teológica dele tentava dar conta, parece que não ganha mais as mentes e os corações como já ganhou. Mas não significa que o povo deixa de viver na ação como algo real aquela vitória que ainda não se deu. Não significa que o povo deixe de visualizar o futuro e viver como algo seguro. Não significa que eles deixaram de ter experiência religiosa. Muito pelo contrário, como a gente sabe muito bem, como a gente fica muito triste quando vê as eleições de 2 em 2 anos, continuam tendo experiência religiosa, continuam postulando sentido, mas agora não é do nosso lado. E aí deixa a gente muito triste, muito raivoso. E aí a gente dá o nome que a gente quiser para isso. Fundamentalismo, bolsonarismo, pipipipopopô. Mas é uma experiência religiosa que dá sentido a uma luta política e, portanto, é um horizonte de totalidade que ganha sentido na experiência concreta. Essas duas coisas estão mediadas por uma coisa que a gente poderia chamar de, que no texto eu estou chamando de imaginação religiosa. Ou seja, o ato de encontrar sentido de totalidade, eu estou repetindo essa palavra 1 milhão de vezes, no que o Guasman chamava de experiência da esperança, que no caso das igrejas evangélicas é o culto. E por culto, louvar, adorar a Deus, escutar a pregação, ser edificado. Aquilo está te mediando, quando você faz aquilo, você tem uma mediação, ou seja, você tem uma relação com aquele horizonte de totalidade que você acredita que é a própria redenção, que é Deus, seja lá o que for aquilo, mas sobre o qual não tem muita relação com a sua vida, mas é exatamente nessa própria mediação, que também passa pela leitura do texto bíblico, e na forma como se interpreta o texto bíblico, que a experiência da pessoa ganha sentido de esperança. Então, o livrinho, vamos dizer assim, é uma tentativa de dar conta, tanto politicamente, desse diagnóstico que a tradição crítica brasileira está falando desde os anos 2000, dessa passagem de um desenvolvimentismo contraditório para um Brasil em catástrofe. Também dessa questão gelatinosa que hoje é a teologia da libertação, né? Quer dizer, eu mandei o livro para algumas pessoas, para alguns professores, e assim, parecia que a gente estava no pleno alvorecer da teologia da libertação, assim, porque 6 ou 3, 4 teólogos estão publicando texto em revista acadêmica, assim, sabe, em Qualis A1. Não, assim, não, o que importa não é porque os teólogos estão inventando novos termos para dizer que agora é a nova teologia que vai resolver o problema do evangelicalismo. Aí você pode importar teologia negra estadunidense, também não vai dar em nada. Você pode importar você pode inventar, você pode pegar o termo XYTZ de algum autor, botar dentro do meio e fazer a mistureba que você quiser, você vai ter sua tese de doutorado em teologia, mas isso não significa absolutamente nada. Porque o papel do teólogo, e aí é isso que eu acho que tem que ver com o que resta da teologia da libertação, e com o que o Douglas perguntou, existe lugar para se pensar a teologia da libertação? Se existe alguma coisa que tem que ver com pensar a teologia da libertação hoje, está nessa, vamos dizer assim, disposição intelectual de estar ali, bem perto, bem junto e bem dentro, onde essas pessoas produzem sentido para suas próprias experiências de vida, agora não mais para apoiar, porque a gente também não precisa fazer esse papelão de apoiar a coisa que a gente sabe que é furada, mas ao menos entender o que se passa. E eu acho que aí, pelo menos, pode existir algum sentido ou alguma atualidade para a gente pensar a teologia. Obrigado. Obrigado, André. Agora está aberto para as perguntas. Bom, primeiro agradecer o pessoal da mesa, muito bom poder ouvir mais sobre o livro do André,
pude ler também, enfim, conversar um pouco. E aí, ouvindo agora também, me veio uma questão que eu já queria perguntar e outra que me veio agora que eu achei interessante. Você trouxe esse pessoal do Chile aí e tal. E o que eu fiquei curioso é se, como a gente está vendo, que tem também, que é necessário que a tua experiência e debate teológico está intrinsecamente ligado com os problemas políticos, econômicos, modernização, desenvolvimento, enfim. E a gente está vendo que isso tem a ver com o que a gente está vivendo de uma experiência do neoliberalismo. Como que fica isso para o resto da América Latina? Há um espelhamento, mas algo próximo? Como que estão, né? Você falou do Chile na época do Allende. Como que está o Chile agora nesse sentido? Como que a experiência teológica está reverberando de alguma maneira na América Latina? Que se traz muito no Brasil, as figuras do Brasil, como que isso... Enfim. E a outra pergunta é, lendo o seu livro, você traz uma figura emblemático no sentido... Você toma esse cuidado de... Enfim, o Olavo de Carvalho. Que acho que queria ouvir você falar mais sobre, porque você toma um cuidado de não é como se ele tivesse certo, não é como se a gente tem que ler e refutar, né? Mas que foi uma figura que meio que foi sendo construído a partir dos textos e lives, etc., uma efetividade, né? É uma figura importante, pelo menos dá a entender pelo seu texto, que tem um negócio ali, né, de pensar com a imaginação, pensar pela mão, a sensibilidade, uma mudança na linguagem. Isso é grave, assim, né? Coloca ele num jogo que, opa, isso é efetivo mesmo, né? Não é bobagem. Então, enfim, e isso é grave pra gente, acadêmicos e tal, né? Sim. Queria ouvir mais de você sobre isso. Essas duas perguntinhas. Melhor fazer bloco. Tem mais perguntas? Bloco de 3. Pode. Bem, boa noite. Pergunta o seguinte, com base nisso tudo que você falou, com base com a sua pesquisa, esses dados e tal, eu ia falar chute, mas é uma projeção do bolsonarismo evangélico daqui 20 anos. Por quê? Eu estava ouvindo um podcast do Ed Henriquevitz, que é um dos teólogos evangélicos que anti-bolsonarista e tenta se posicionar assim. E ele falando que das últimas eleições para cá, a quantidade de pessoas que eram seminaristas e tiveram sustento cortado nas igrejas porque estavam se posicionando contra o Bolsonaro foi muito grande. Então ele falou de uma geração de teólogos, seminaristas e jovens que estavam deixando de concluir seus estudos por terem uma posição contra aquilo que estava majoritariamente na igreja. Além disso, você tem muitos jovens que, por não concordarem, a maioria jovem, mas não só, né, não concordarem com a posição política que a igreja estava predominantemente, alguns declaradamente, outros de maneira indireta, mas por outros meios acabava perseguindo quem era contra, saíram, não necessariamente romperam com a fé, mas se desligaram das igrejas. E eu me recordo, né, há não muito tempo atrás, acho que antes da primeira eleição da Dilma, nomes, eu falei o Ed, mas outros que eram representantes da Missão Integral, que seria uma versão evangélica da TL, né, eram convidados para pegar em diversas igrejas que não necessariamente concordavam, mas ouvia, entendia, compreendia, refletia. Eles foram jogados agora ao esquecimento. Então, assim, baseado nisso, com essa geração que não está podendo se concluir, pensar, formar, outros que estão saindo e os nomes de referência que foram riscados e ofendidos, qual que é a projeção para daqui os próximos anos? O que vocês acham? Fazer 3. Eu vou esquecer. Tô Só brincando. mais essa. Tô anotando.
Enfim, ia fazer uma outra pergunta, já que o Silveirinho botou o Olavo de Carvalho na jogada. Vou passar um pouco do ponto, mas aí depois você me corrige. Parece que o Olavo de Carvalho, você bota ele na jogada porque ele faz um diagnóstico de época que te interessa, mas é muito interessante porque ele ficou famoso como um agitador político, né? Acaba que ele integra as duas faces da teologia da libertação e você opta só por uma. Seria essa a virada que o Samuel fala de, enfim, um sinal trocado? Né? Ele não é um teólogo, mas não deixa de ser também, nas próprias palavras dele. Enfim, um sinal trocado de um teólogo da libertação, com as duas partes, o diagnóstico e a aposta política, enfim, estariam um pouco encarnados nele, por isso que te interessa? Eu vou tentar não me perder. América Latina. O diagnóstico, em certo sentido, aí você teria que colar todas as particularidades nacionais, mas é geral. O crescimento evangélico, ele está relacionado, obviamente, a também uma ação de missionários estadunidenses, e alguns países, historicamente, no século XX, foram mais abertos e outros mais fechados. O México, por exemplo, foi muito mais fechado, tanto a ação missionária quanto a televangelismo, rádio, esse tipo de coisa. Então tem uma porcentagem evangélica muito menor. O Brasil, o Peru, a América Central, eu acho que o país da América Latina que é mais evangélico até hoje, eu não lembro se é Honduras, eu acho que é Honduras. Eu não lembro. Eu acho que é Honduras. Mas é coisa de 54% que são evangélicos. Isso vai variar um pouco, é claro. Por exemplo, a Argentina tem um número mais baixo de evangélicos e não deixou de eleger o Milei. Não, a questão não é exatamente são evangélicos. Existe uma coisa maior por trás, enfim, não é o caso agora. Mas, em certo sentido, a linha é contínua, com suas particularidades. Por exemplo, a Bolívia e a questão indígena teria que ver, eu não sei exatamente qual é a relação dos evangélicos. Sei que o Peru, que eu conheço, tem um crescimento evangélico significativo e uma influência política evangélica. A Bolívia também teve até um golpe de Estado da moça com a Bíblia na mão. Né? Enfim, mas isso é senso comum. Então, Olavo de Carvalho. Eu comecei a me interessar por curiosidade, né? Porque todo mundo falava, seja na época que estava vivo, para xingar, depois que morreu, para celebrar a morte, com razão. Só que aí, quando você tem curiosidade de levar a sério a coisa, você vai atrás, né? E aí eu fui escutar os caras falando, fui escutar o que eles estavam dizendo. E óbvio que não é mil maravilhas, assim, não tem nada de mil maravilhas. Mas tem alguma coisa ali, quer dizer, não dá para tratar com desdém um cara que conseguia juntar milhares de pessoas para um curso de filosofia. E você pode dizer que o curso era ruim, que a bibliografia era ruim, mas ele estava lá dando aula sobre Diderot. Estava lá falando de Schelling. E tinha milhares de pessoas. Assim, você questiona, é ruim, você refuta. Mas assim, existe alguma coisa que está por detrás desse cara conseguir juntar tanta gente para falar sobre filosofia, e a filosofia bruta, assim. Eu cheguei a ver algumas coisas do curso de filosofia dele. É uma chatice, com todo respeito. É uma chatice, assim. E não é invenção. Quer dizer, tem muita coisa que é invenção. Mas assim, existe um rigor que estava sendo levado ali, com uma intenção política muito claramente declarada, mas que era alguma coisa que mobilizava as pessoas e que faziam elas quererem estudar os textos mais absurdamente chatos da história da filosofia. Porque esse tal Olavo de Carvalho estava falando que isso era importante para rebater a narrativa moderna kantiana de que é impossível manter uma relação interna com o Todo-Poderoso, e que, na verdade, é exatamente a relação interna que se mantém com o Todo-Poderoso, que é o acesso à verdade.
Então, o último ensaio, que é o que fala um pouco de Olavo de Carvalho, eu não me importo se filosoficamente ele está correto em dizer que Marx era um epicurista. Assim, isso pouco importa, não é questão. Mas o sentido da argumentação e a forma como ele reorganiza um mundaréu de coisas, né? Quer dizer, o Jardim das Aflições, que os olavistas dizem que é o texto central do Olavo, ele, a partir de uma palestra sobre Epicuro que ele escutou, ele retoma toda a história do Ocidente. São 400 e carambolas páginas dele retomando a história do Ocidente e como o cristianismo se converteu à religião civil de César. E que era, portanto, necessário, no livro dos anos 90, não tinha tido a virada ainda para a extrema-direita, e ele dizia que a gente estava a ponto de fechar as últimas portas do céu. Porque no momento em que todo mundo aceitasse a religião civil, o que é religião civil para o Olavo de Carvalho? Era laicidade. A ideia de que Deus não é o soberano sobre todas as coisas e, portanto, existem coisas que estão para fora da sua soberania. Coisas como uma sociedade chamada civil. Portanto, a defesa de uma sociedade cristã que precisava ser fundamentada nos moldes desse tal cristianismo e que precisava ser defendida porque a religião civil de César estava a ponto de destruir a nossa conexão com o divino. Isso está lá no texto de 1994 do cara. E é um texto completamente desesperançoso. Essas coisas, quando eu estava lendo, eu fiquei bastante impressionado, porque a gente vê o Olavo, das lives, do xingamento, da mídia social, quando ele começou a fazer sucesso e virar o que ele virou hoje. E no livro ele está certo de que acabou, assim. Não tá tendo transmissão, é quase um texto do Paulo Arantes, assim. Acabou, entendeu? Fechou o céu, a gente está pronto para encerrar e vamos nos reunir aqui, a gente que sabe da verdade. Essa verdade que é o quê? Que é uma verdade quase epistemológica, ontológica, fundamental, de que nós podemos acessar a verdade de Deus a partir da nossa própria alma. E não é com a razão moderna. E ele vai citar lá o Kant, ele fica falando do Kant 1 milhão de vezes. Também não me importa muito se ele está certo, se está errado, se ele leu certo, se ele está errado, se eu leu errado. O que importa é que aquilo ganha sentido. Quer dizer, essa crítica, a forma dessa... que foi o que o Silvério está falando, a crítica à própria racionalidade moderna, que não é a crítica... Porque a esquerda hoje também tem uma crítica questionáveis à racionalidade, né? Sim, tanto de um lado histórico clássico do francês, que eu não vou me adentrar aqui, mas também outras tradições, por exemplo, como a Denise Ferreira da Silva hoje, que está querendo usar tarô como forma de pensar não razão, uma forma não ocidental, moderna. E tem alguma coisa ali que o Olavo também estava pensando, assim. Eu lembro que eu estava lendo o Homos Modernos e o Jardim das Aflições no mesmo tempo, assim. E eles estavam propondo coisas parecidas, assim. Quer dizer, o retorno é uma experiência que estaria anterior à experiência do sujeito moderno, no caso do Olavo, para reatualizar e trazer de volta a experiência cristã. Qual é a referência do Olavo? E com isso eu já comento o Samuel e eu vou para os jovens teólogos progressistas. A referência do Olavo são os padres do deserto que cristianizaram a Europa. Porque não teve... essa passagem é muito bem escrita, ele escreve bem. Não tinha poder estatal, não tinha nada. O único liame que conectava tudo para ele era a ação do Espírito Santo. Então, os padres, os monges que evangelizaram a Europa por puro impulso, no caso da interpretação dele, do Espírito Santo, esse devia ser a experiência de cristianismo que a gente devia estar buscando. E é curioso, é curioso porque, em certo sentido, o que o pentecostalismo faz no início do século XX
é retomar a experiência de uma intuição primeiro enquanto a parte fundante da experiência cristã. E aí eu cito lá o clássico texto do Rubem Alves, que está todo mundo cansado de escutar, que se o catolicismo está fundado em uma experiência com a comunidade, com a instituição católica, e portanto você está salvo quando você toma a Eucaristia, você participa dessa comunidade. O protestantismo reformula isso, colocando na razão e um ponto central, quer dizer, você precisa entender para crer, e você crê entendendo. O pentecostalismo tira isso tudo de cena e dá é como se o pentecostalismo falasse, pensar com a mão, que é uma das metáforas que ele usa, do Olavo. É pensar com intuição, é pensar com aquilo, é sentir o que parece fazer sentido dentro da experiência da vida. O pentecostalismo chama isso de Espírito Santo. Deus falou comigo, eu escutei uma mensagem, eu tenho... E dá vazão a isso, e dá centralidade a isso, e dá prioridade a isso. O meu interesse, então, era mais uma curiosidade, eu não tenho grandes conclusões. Eu acho que tem que ver com o que o João falou, de que, trocadas as figuras passadas pelo espelho, o Olavo estava tendo um papel de um teólogo ali, que estava dando sentido para um tipo de experiência que estava crescendo ali. Enquanto os evangélicos, um dos parágrafos que conclui o livro, enquanto os evangélicos cresciam, os evangélicos, especialmente pentecostais, cresciam exponencialmente nas periferias das grandes cidades, o Olavo de Carvalho estava pensando de alguma forma similar a isso. Então, alguma coisa que a gente pode chamar de ideólogo, alguma coisa que tem que ver com isso. Essa experiência religiosa estava sendo... E ele não é pentecostal, ele tinha asco ao pentecostalismo, era uma degeneração terrível. Mas não significava que eles não tinham algum tipo de relação que a gente pode, enfim, se quiser ser mais teórico, chamar de afinidade eletiva, qualquer outra palavra histórica que pareça importante. Mas alguma coisa liga ali, tem alguma coisa que junta. Que é exatamente o que não tem nos jovens teólogos progressistas. Tem um capítulo no livro chamado Quem Tem Medo do Progressismo Evangélico, que é escrito com o João Marcos e com outro amigo Jaider, que a gente vai passando de figura por figura desses progressistas e vai demonstrando que aquela novidade que a gente tinha aprendido com a teologia da libertação, que importa mais a experiência comunitária, a experiência de fé na vida das pessoas, e depois vem uma formulação teológica, a gente vai lendo esses caras e vendo o que eles estão falando, e vendo o que eles estão dizendo, e percebe que eles estão fazendo o contrário, eles estão querendo dizer o que deve ser crido. A forma certa de se acreditar. Sendo que o que a gente aprendeu, ou devia ter feito o beabá com a teologia da libertação, é que primeiro você vive, e depois você, nessa própria experiência comunitária da sua vida, postula-se o sentido. Então, o pensar teológico primeiro vem lá, como Asman disse, bem perto e bem junto do povo crente que crê. Apesar de ter razão, quer dizer, é um problema, né? Eles têm razão em estar contra o fundamentalismo bolsonarista, eles têm razão em estar contra o patriarcado evangélico, contra a LGBTfobia evangélica. Eles têm razão, é justa essa reivindicação de que esse evangelicalismo é conservador, ele é problemático e ele precisa ser reformulado. Tudo bem, mas a forma como ele aposta uma saída para isso, é isso, não significa nada. Assim, você vai ter uma ou outra igreja, normalmente em bairros de classe média, a ver a própria IBAB em Água Branca, ou a igreja do discípulo mais novo e abençoado da Ednei, o Vitor Azevedo, na Por Amor. São igrejas de classe média que atendem uma certa classe média, que também tem um ensaio no livro exatamente sobre um texto do Vitor Azevedo, que é o ressentimento dos evangélicos. Não, o ressentimento dos integrados. Então, é justo o confronto com essa estrutura evangélica patriarcal, misógina, LGBTfóbica, em certo sentido racista,
mas ela não significa muita coisa a nível de experiência comunitária. Pode ser que um dia aconteça, aí você fala 20 anos depois, eu não sei, assim. Pode ser que um dia aconteça, pode ser que surja, pode ser as coisas mudam, a história acontece, tá aí. Hoje, o que a gente pode falar sobre o que existe hoje, o que tá aí acontecendo hoje, pra mim é mais do mesmo, o evangelicalismo. Exatamente porque não é resultado de certas mentes brilhantes que se elucubraram e querem mudar o mundo, mas é resultado da experiência das pessoas que propagam aquilo que acreditam e que postulam sentido para a vida delas. O evangelicalismo não cresceu no Brasil simplesmente por conta da missão estadunidense. O boom do evangelicalismo está relacionado com a missão interna dos próprios evangélicos. Quando os evangélicos brasileiros começaram a evangelizar os próprios brasileiros, e não era a geração... e aí com isso eu encerro, porque eu já estou falando demais, mas quando eu conheço um pouco mais da história batista, porque eu sou tradição batista. Quando os primeiros missionários batistas chegaram no final do século XIX aqui no Brasil, eles foram lá para a Bahia, né, para Salvador. Eles não conseguiam arrebanhar multidões de gente para fazer. Eles pegavam 5, 6, conseguiam converter. Numa cidade de 10, 15 mil pessoas, conseguiam converter 5, 6, pegava aquilo ali e abria igreja. Eles tinham dinheiro, estavam sendo enviados pelas missões dos batistas do Sul, compravam um terreno, abriam um prédio e formavam igreja. Aqueles 5, 6 irmãos ali, a coisa vai propagando. Se os missionários estadunidenses pregaram por razões estadunidenses, os evangélicos brasileiros se converteram por razões brasileiras. E essas razões brasileiras fizeram com que outros brasileiros se conectassem com aquilo. E a coisa é chama, é fogo, né? Para usar um termo de linguagem da tradição evangélica, é o fogo que você bota no lugar e sai queimando. Sem controle, sem ter uma liderança hierárquica que está lá de cima, que nem o Papa decidindo, vamos implantar uma igreja aqui, vamos implantar uma igreja ali. Não, a migração, por exemplo, a migração das pessoas do Nordeste para o Sudeste teve uma relação significativa entre o crescimento da Assembleia de Deus no Sudeste e o processo de migração, porque a Assembleia de Deus chega em Belém do Pará. Então a descida da Assembleia de Deus está relacionada com a migração e a formação das grandes cidades. De modo que o que eu acho que o livro tem, em certo sentido, e aí sem falsa modéstia, de interessante, é levar a sério essa experiência evangélica não como um resultado de manipulação dos grandes líderes que encabestam as massas incultas, e sim como um diagnóstico de época de uma certa experiência comunitária, que é óbvio que tem líder, é óbvio que tem ação estadunidense, é óbvio que tem tudo isso, mas não é isso que explica essa própria dinâmica. A gente está cansado de ver texto falando sobre bancada evangélica. É uma chatice, assim. Toda semana sai um novo sobre o deputado não sei quem. Aí a gente bota um deputado nosso também, que é o Henrique Vieira. Mas, assim, acho que o texto ele abre, vamos dizer assim, tanto nessa ferradura que o Samuel falou, mais metodológica entre o que era o Departamento Ecumênico de Investigações e nessa tentativa de pensar a relação entre a dinâmica política e a imaginação religiosa, pensar isso junto do que era a tradição crítica brasileira, que, vamos dizer assim, dentro da fórmula do Roberto e do Cândido, estaria na relação entre forma literária e processo social, e a própria interpretação política que essa tradição crítica brasileira fez do Brasil desde a formação do Brasil contemporâneo do Caio Prado, chegando até no Paulo. Então, e tentando apontar que, da mesma forma que existia algum tipo de razão para o crescimento e o fortalecimento da teologia da libertação, que estava relacionado com o crescimento das grandes cidades, o processo de modernização contraditória, existe uma certa razão para se ser evangélico que está relacionada a uma experiência de conflito, de confronto, e isso se vive dentro de uma realidade social degradada, destruída, catastrófica, neoliberal, dê o termo que você quiser falar, mas que se vive uma guerra social de baixa intensidade, que é o chavão, que também já não significa muito mais outras coisas, mas que é uma experiência de conflito, uma experiência de guerra. Nessa experiência de guerra, essa experiência religiosa postula sentido, postula ordem, postula
expectativa e esperança, e faz com que a vida ganhe sentido. O que é a conversão de uma pessoa ao evangelicalismo? É o momento, e aí, eu estou falando que eu vou encerrar e não encerro há muito tempo, perdão. Mas eu juro que é essa, porque essa imagem é bem significativa. Nas igrejas evangélicas é muito comum você ver... eu estava numa igreja evangélica 2 semanas atrás, então eu escutei uma música deles cantando sobre isso. A imagem do primeiro amor, que é o momento da conversão. Então tem uma música que diz, eu quero voltar ao primeiro amor. Não lembro mais, a música é com Samuel. Mas a imagem do primeiro amor, que é o que é o primeiro amor? É o momento que você se converte, que você aceita a Jesus, e você começa a participar dessa comunidade chamada igreja, que tem como irmão mais velho o próprio Jesus Cristo, o Redentor do mundo, não é pouca coisa, e que tem como irmão mais novos todos aqueles que vão para a sua igreja junto com você, e que cantam, e que celebram, e que dão glórias a esse Deus. Com o passar do tempo, essa própria experiência começa a se tornar rotineira, porque a vida segue, você cresce, você casa, tem filho, adota, e a imagem que sempre fica é a do primeiro amor, a do momento em que você se converteu, a do momento em que aquilo ganhava sentido na sua vida e que, portanto, você estava disposto a dar a sua vida por aquilo. É uma história clássica de quase todos os evangélicos, você se converter e querer ir para missões. Porque a ideia da missão é essa, você vai doar a sua vida, pelo menos um tempo da sua vida, para que pessoas também se convertam e descubram essa grande novidade, que é o amor de Deus para o mundo. Que está sendo dita há 2000 anos, mas segue sendo uma novidade na vida das pessoas, porque essa novidade vai ganhando novas formas dentro das novas formas que as pessoas vivem. E, sei lá, isso parece muito simples, mas a gente não presta atenção nisso. As pessoas continuam postulando sentido de esperança para a vida delas. O mundo vai mudando, as coisas vão mudando, e essa própria esperança vai mudando. Mas é isso, eu acho que eu falei demais, não sei se alguém ainda tem alguma pergunta. Eu agradeço. Alguma pergunta mais? Não? Acho que a gente não pode encerrar. Então, podemos encerrar então. Obrigado pela presença. Valeu.